Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Novas tarifas de energia. A ANEEL abre consulta pública para discutir valores. Síndromes gripais. Multicenter Sebrae recebe o hospital de campanha para atendimento à população. Comércio ilegal de armas. Polícia Civil prende 2 homens durante a operação no Maranhão. Submissão de trabalhos ao 4º Encontro Maranhense de Economia segue até esta quarta-feira. No esporte, Tubarão atropela o Santo André na LBF. Inscrições para a primeira maratona da cidade de São Luís seguem abertas. E Paulino Neves receberá a 4ª etapa do Circuito Maranhense de Jet Ski. Tem comentário musical. Gilberto Mineiro fala da genialidade de Teófilo Chantre. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o 4º Encontro Maranhense de Economia. A gente vai conversar com o economista, professor da UFMA, integrante do Corecon e Conselho Federal de Economia, Frednan Santos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Estamos nesta quarta-feira, dia 28 de maio, chegando ao finalzinho do mês, Mayra Nogueira. Hoje, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Hoje, Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna. Dia Mundial do Brincar. Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Dia Mundial do Hambúrguer. Dia do Ceramista. Dia do Desafio. E Dia Nacional do Censo Escolar. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. A gente chama as pessoas para entrar no nosso site www.universidadefm.ufma.br, conferir as novidades por lá, tá? Você vai encontrar tudo que diz respeito à Rádio Universidade neste novo site. Mais interativo, mais colorido, enfim, com muita informação também, tá? Confira www.universidadefm.ufma.br. Mayra Nogueira, agora a gente vai para os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Além do site, a gente está também diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Olha, vá lá, pessoal, curta o nosso perfil, né? Acompanhe também, siga, ligue o sininho, né? Para quando a gente lançar aqui algum vídeo, alguma coisa, alguma novidade, você seja notificado e acompanhe sempre mais de perto a Rádio Universidade. Lembrando também o nosso aplicativo, o nosso app, é só ir lá nas lojas, tá? Tanto do Android como iOS, e procurar Universidade FM, Rádio Universidade FM 106, baixar, enfim, lá tem notícias, tem contato direto aqui com o nosso WhatsApp, enfim, você pode fazer tudo por lá e encontrar informações também, tudo compilado dentro do nosso app oficial da Universidade FM. Mayra Nogueira, deixa de propaganda aqui da rádio, né? Vamos agora às notícias. Tem que fazer, sim. Tem que fazer, é necessário. É verdade. Vamos aqui ao noticiário, tá? Em O Imparcial, olha, destacando aqui, Mayra Nogueira, a barbárie, né, que aconteceu ontem com Marina Silva. Mulher merece respeito, a ministra não. Marina Silva deixa a comissão após discussão com senador. Parlamentares se solidarizam com ministra, que é referência internacional. Pois é, respeitada tanto no exterior, mas aqui os nossos parlamentares, né, barbarizaram com a Marina Silva. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deixou a audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado após ser atacada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. O tucano pediu a palavra para fazer uma pergunta, mas acabou afirmando que, como ministra, ela não merecia respeito. Pois é, a ministra estava na comissão como convidada para tratar da criação de 4 unidades de conservação marítimas no Amapá.
Se fosse homem, não trataria do mesmo jeito, né? É isso aqui. Isso aqui é o machismo, né? Que é muito bem retratado aí também através da nossa representatividade política, né? E não tá só lá, não, né? Está em tudo quanto é lugar aí. Tudo quanto é Câmara Municipal, Estadual, enfim, no nível municipal, estadual, tudo bem representado também, o machismo, né? Vamos ter que botar abaixo isso aí, tá? E as pessoas têm de ser respeitadas, independente, né? De ser homem, mulher, enfim, tem de ser respeitado, sim. 7h19, também como destaque, Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna. No Maranhão, a mortalidade reduz, mas ainda é alta. Neste ano de 2025, segundo o painel Monitora Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, já foram 17 óbitos no estado em decorrência de mortalidade materna. Desse total, 8 estavam na faixa etária de 30 a 39 anos. Câmara de São Luís, Beto Castro anuncia licença de 121 dias. Júnior Nazaré assume. Recital, Talentos da Casa, no Centro Histórico de São Luís. Pois é, a parte de cultura, né? Nesta quarta-feira, dia 28, o Instituto Familiar S. Silva, em parceria com o curso de música da Universidade Estadual do Maranhão, realiza o recital Talentos da Casa. O evento é gratuito, celebrando aí a formação artística, convidando o público à experiência sonora. Consumo das famílias em São Luís recua em maio após 7 altas. A intenção de consumo das famílias na capital registrou queda de 0,5% em maio de 2025, segundo o levantamento mensal realizado pela Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, que é a FEComércio, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio. Esses são os destaques de Oi Parcial. Mayra Nogueira, o que tem nesta quarta-feira em Jornal Pequeno? Trazemos aqui no Jornal Pequeno, eleições 2026, pesquisa mostra queda, oscilações e uma ascensão na corrida pelos leões. Há 1 ano e 5 meses das próximas eleições para governadores, os institutos nacionais já se movimentam, prospectando cenários em todos os estados. E ainda, ministro da Agricultura anuncia que foco de gripe aviária está contido. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, anunciou que o foco da gripe aviária identificado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, está contido em audiência pública nesta terça-feira, dia 27, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Descontos indevidos do INSS serão ressarcidos até 31 de dezembro. A Assembleia realiza a sessão especial para lançamento da campanha da fraternidade. A Assembleia Legislativa do Maranhão promoveu nesta terça-feira, dia 27, uma sessão especial marcada por reflexão, espiritualidade e compromisso social para o lançamento da campanha da Fraternidade 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema bíblico, Deus viu que tudo era muito bom. A campanha deste ano propõe um olhar atento e fraterno sobre as urgências ecológicas do tempo presente. Deputada Mical Damasceno pede que o vice-governador renuncie ao cargo. E ainda, a AGU pede decisão urgente contra fraudes e violência nas redes sociais. É isso aí, Mayra Nogueira. Essa questão aqui da deputada Mical Damasceno pedindo ao vice-governador que renuncie ao cargo, tem a ver também com machismo, tá? Foram conversas aí via WhatsApp, pegando, né, digamos assim, o vice-governador fazendo comentários nada positivos em relação à deputada Mical Damasceno. Isso aqui está repercutindo, inclusive, tá? Totalmente reprovável também. 7h23 agora, esses são os destaques de Jornal Pequeno, TV Parcial também. Daqui a pouquinho tem os portais, tá? 7h23 agora, Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. É hora de informação do trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente começa com o Waze, trazendo aqui também, né, para as plataformas. Você confere aqui no YouTube e também no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Já observando aqui, né, que a Avenida Jerônimo de Albuquerque está bastante demandada
nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, tá? Olha, aqui até o cruzamento, tá? Da Avenida dos Franceses com a Avenida com Antônio Raposo ali, que vai chegar até a Casemiro Júnior, isso tudo, né? Indo para o Anil, a coisa tá pesada por lá, viu? Tá muito complicado o trânsito naquela área ali, tanto na Avenida dos Franceses quanto na Casemiro Júnior, no Anil. E quem tem mais informações, claro, é Borges Júnior. Não é isso, Mayra? Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Antes, Borges, só lembro ao ouvinte 106 que se quiser participar, está aí à vontade no nosso WhatsApp, 992 17 26 47, interaja. Se você também tiver alguma informação sobre o trânsito ou qualquer outro assunto, você pode entrar em contato aqui com a gente e interagir no nosso WhatsApp. Borges, bom dia. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Ainda informações sobre a Jerônimo de Albuquerque, Avenida Jerônimo de Albuquerque, mais de um trecho específico aí, atenção à altura do bairro Rua Fuma, onde neste momento fluxo considerável nos dois sentidos da via, nessa altura, mas com a maior quantidade de veículos, o fluxo é mais intenso para quem está se deslocando no sentido elevado do Trabalhador, buscando aí o sentido centro, nessa mesma altura da via, mas para quem faz movimento contrário, o condutor que for pegar então esse trecho, neste momento, vai encontrar também fluxo considerável, mas trânsito fluindo neste momento sem atrapalho nos dois sentidos da via, nessa altura aí do bairro Coafuma, apesar da grande quantidade de veículos, apesar do fluxo intenso neste momento. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Aqui na área Itaquibacanga, como sempre também, né? A partir do Mateus, o trânsito segue nos dois sentidos, muito demandado, tá? Até ali a área do Parque Botânico da Vale. Aqui pela barragem tá tranquilo, pelo menos até o momento. 7 horas, 25 minutos, daqui a pouquinho mais informações do trânsito, tá? Notícias da cidade. Borges chegando com a informação, conversando, né? Borges trazendo a informação, melhor dizendo, mas interagindo também. Falar sobre as novas tarifas de energia. A ANEEL abre consulta pública para discutir valores aqui para o Maranhão, né? Dessa consulta pública veio no dia de ontem, foi aprovada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A consulta pública ela busca discutir a revisão da tarifa periódica da cobrança de energia elétrica, cobrança feita pela Equatorial Maranhão. Pelo menos 2,8 milhões de unidades consumidoras são atendidas pelas distribuidoras, isso por essa distribuidora, pela Equatorial, isso nos 217 municípios maranhenses. A proposta é de um aumento de 21,37% para consumidores residenciais B1, aumento de 21,61% para consumidores cativos baixa tensão e ainda aumento de 23,20% para alta tensão aí as indústrias, e o efeito médio para o consumidor chega aí a 21,85%. O índice médio proposto na revisão tarifária da empresa, ele é influenciado por impostos, também custo como compra, distribuição e transmissão de energia, informações aí repassadas pela ANEEL. Os interessados em participar dessa consulta, da consulta pública, podem aí enviar suas contribuições. Esse envio pode ser feito a partir de hoje, de 28 de maio, seguindo até o dia 11 de julho. Endereços para envio: tarifa, revisão tarifária, o endereço é o CP 023_2025 rv@anel.gov.br. Tema estrutura tarifária, o endereço para envio de proposta é o CP 023_2025 @anel.gov.br. E ainda perdas técnicas, o envio é feito por meio do e-mail CP 023_2025 @anel.gov.br. Uma audiência pública, Adalberto, já está marcada, ela vai ser realizada em 12 de junho, intuito aí a revisão dos termos. Adalberto, Mayra. É isso aí, coisa que diz respeito diretamente ao bolso de todos nós. 7 horas, 28 minutos, Mayra. Falando sobre saúde, Borges, síndromes gripais, Multicenter Sebrae recebe hospital de campanha para atendimento à população. Fale mais sobre esse assunto. Exatamente, Mayra. A ideia é que nesse local sejam atendidos pacientes por demanda espontânea
pacientes com sintomas leves de síndrome gripal, sintomas como tosse, febre e mal-estar, também pacientes sem sinais de dificuldades para respirar, pacientes como crianças, adultos e idosos. Essa medida é a medida do governo do estado, por meio da SES, Secretaria de Estado da Saúde, busca, então, desafogar outras unidades hospitalares, isso diante da crescente no número de casos referentes às síndromes gripais. O hospital de campanha ele vai contar com o suporte de uma equipe formada por médicos e enfermeiros. Esses profissionais vão fazer o manejo clínico desses pacientes, dos pacientes que chegarem a essa unidade hospitalar. Quando eles chegarem, então, ao local, vão ser submetidos a uma triagem e, a partir dessa triagem, eles recebem atendimento na própria unidade, mas aí, se houver necessidade, vão ser encaminhados a outras unidades hospitalares, e a expectativa é que essa estrutura, tão logo seja montada esse hospital de campanha, dê início, então, às atividades sábado agora, dia 31 de maio. A unidade ela vai contar com 20 poltronas para medicação e ainda 10 leitos de observação. Vai contar também com uma ambulância com estrutura básica disponível no local, suporte, portanto, também de uma ambulância na estrutura nesse hospital de campanha. Assim que entrar, então, em funcionamento, o atendimento ele vai ser de domingo a domingo, sempre das 7 da manhã até a meia-noite. O hospital de campanha é instalado na área do Multicenter Sebrae, Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Coafuma. Mayra Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h30 agora. Algumas informações do trânsito aqui. Avenida São Marçal, de acordo com o Waze.com, está bastante demandada nos dois sentidos, tá? João Paulo. E você confere no próximo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade. Vamos trazer informações. Borges Júnior sobre comércio ilegal de armas. Polícia Civil prende 2 homens durante a operação no Maranhão. Submissão de trabalhos ao 4º Encontro Maranhense de Economia segue até esta quarta-feira. No esporte, Tubarão atropela o Santo André na LBF. Inscrições para a primeira maratona da cidade de São Luís seguem abertas. E Paulino Neves receberá a 4ª etapa do Circuito Maranhense de Jet Ski. No comentário musical, Gilberto Mineiro fala da genialidade de Teófilo Chantre. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o 4º Encontro Maranhense de Economia. Vamos conversar com o professor, economista, integrante também do Corecon e também do Conselho Federal de Economia, Fred Santos. Não saia daí, a gente volta já já com manchetes nacionais também, tá? E previsão do tempo. 7h31. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Atenção, servidores e colaboradores da UFMA. A universidade acabou de lançar o edital de inscrições para o programa Viva Saudável. O objetivo é promover qualidade de vida e bem-estar físico e mental por meio da prática regular de atividades físicas e integrativas. São vagas para natação-aprendizagem, natação-treino, hidroginástica, dança, jiu-jitsu, cardio-box thai e pilates. Vagas limitadas, conforme capacidade de atendimento e seleção por ordem de inscrição, de 26 a 30 de maio. Taxa de R$ 210 por modalidade. Programa Viva Saudável. Edital e mais informações no portal Padrão. Não perca! Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade.
Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 35 minutos. Agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo de volta Borges Júnior com informações agora sobre o comércio ilegal de armas. Polícia Civil prende 2 homens durante a operação aqui em São Luís, não é isso, Borges? Isso, Adalberto, prisões acontecidas nesta terça-feira. Os 2 homens estavam de posse irregular de arma de fogo. Após a prisão, eles então prestaram depoimento na delegacia e foram encaminhados à Central de Inquéritos e Custódia da Comarca da Grande Ilha. Lá permanecem à disposição da Justiça. A operação da Polícia Civil voltada ao combate ao comércio clandestino de armamentos do Maranhão. Durante essa operação, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, isso em endereços localizados aqui na capital, aqui em São Luís, mas também em cidades do interior, Presidente Dutra e Santa Luzia. Dentre os materiais apreendidos estavam arsenal composto por um rifle calibre 38 com munições pistola calibre 40, ainda munições de calibres .380 e .38, também um revólver calibre 38 e ainda uma pistola de airsoft. Todo esse material agora vai ser periciado e deve então contribuir para o avanço das investigações que vão seguir, que continuam, intuito aí buscar identificar outros envolvidos, também aprofundar as apurações sobre o esquema criminoso. Essas então, Adalberto Maira, informações disponibilizadas, repassadas pela Polícia Civil do Maranhão. Adalberto Maira. É isso aí, combatendo, claro, né, esse armamento indiscriminado. 7 horas e 37 minutos, Maira Nogueira. Borges, falando agora sobre submissão de trabalhos ao 4º Encontro Maranhense de Economia, que segue até esta quarta-feira. Maira, o encontro ele tem como temática mudanças climáticas e inteligência artificial, novos desafios para o desenvolvimento socioeconômico. Esse evento ele se dá por meio do Departamento de Economia aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, mas é realizado em parceria com o Conselho Regional de Economia e também em parceria com o Governo do Estado do Maranhão. Em relação à programação, ela vai ocorrer nos dias 4 e 5 de junho, vai ser no CCSO, Centro de Ciências Sociais, UFMA Campus São Luís, e as inscrições como ouvintes podem ser realizadas até o dia 3 de junho. Já a submissão de trabalhos ela vai ser aceita até o dia 29 de maio, até esta quarta-feira. Inscrições que podem ser feitas, devem ser feitas a partir de um link, o link é o em.ufma.br. Esse link, a gente lembra, está disponibilizado no site da Universidade Federal do Maranhão. Então, a partir desse link é possível verificar o valor das inscrições, também como é que vai funcionar as apresentações dos projetos inscritos durante o evento. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA
portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h39. Agora tem tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 21 minutos para as 8. São Luís amanheceu com sol, não chove. A umidade está 92%. Temperatura 25 graus. A média mínima 24 e a máxima 32 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré nesta quarta-feira, dia 28. Pré-amar, primeira aconteceu agorinha, tá? Às 7h27. Com 6,1 metros. A segunda será às 8h04 da noite, com 5,8 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu a 1h23 da madrugada, com meio metro. A segunda será a 1h57 da tarde, com 0,1 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora às informações dos principais impressos do país na manhã desta quarta-feira e, claro, o assunto, né? O assunto é justamente a Marina Silva. A gente começa hoje com Folha de São Paulo, Mayra Nogueira, e confira com a gente no YouTube, tá? E também no site da 106. Em Folha de São Paulo, Ministério da Fazenda não detalhou a Lula impacto da alta do IOF. Informações repassadas eram de caráter geral e decreto ficou restrito a poucas pessoas. Ministério e Presidência não comentam. O Ministério da Fazenda não deu detalhes ao presidente Lula, do PT, da extensão do decreto de alta do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que atingia aplicações de fundos de investimentos brasileiros no exterior. Após repercussão negativa, o texto foi revogado parcialmente. É isso aí. E tem uma foto aqui, né, mostrando justamente o momento em que Marina Silva tentava, né, refutar também, combater ataques ali altamente grosseiros. Marina deixa a sessão no Senado após parlamentar dizer que não a respeita como ministra. Vamos agora, Mayra Nogueira, aos destaques do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ordem válida para novos pedidos. Trump manda suspender emissão de vistos para estudantes estrangeiros. Perfil de alunos em rede será mais usado para barrar a entrada. E ainda, Marina deixa audiência pública após bate-boca com senadores. Ministra do Meio Ambiente diz ter se sentido desrespeitada durante debate no Senado. Tensão chegou ao ápice quando Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que a mulher Marina merecia respeito e a ministra não. Pois é, para finalizar, tem os destaques de O Globo, que tem como manchete queda de braço. Governo cogita ampliar congelamento de emendas se o Congresso barrar o aumento do IOF. Para a Fazenda, derrubada de ato do Executivo levará à alta do contingenciamento de verbas. Outra opção estudada é recorrer à Justiça. O governo Lula estuda alternativas para impedir ou reverter eventual derrubada pelo Congresso do decreto do Executivo que aumentou o IOF. Diante de projetos que barram a medida apresentados pela oposição e apoiados pelas principais entidades do setor produtivo do país, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que levará a pauta ao Colégio de Líderes para a Fazenda. Se o aumento for derrubado, o governo terá de elevar o contingenciamento de verbas para atingir as metas fiscais e para pressionar o Congresso a desistir da ideia. Avisa nos bastidores que as emendas parlamentares terão uma parcela maior de verba congelada. Isso aí é a queda de braço, né, entre governo e a Câmara. E também, claro, as imagens ofendidas no Senado, Marina reage, não serei mulher submissa. 7h43. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. É isso aí, Mayra Nogueira. Vamos agora ao noticiário esportivo, trazendo aqui informações
primeiramente da LBF. A gente começa falando justamente das meninas, né? Do basquete. Sampaio, de volta ao ginásio Castelinho, venceu mais uma vez a equipe paulista, que é a do Santo André, né? Nesta temporada, com vantagens em todas as parciais e placar final de 108-46. Após duelo implacável, somou 30 pontos, segurando a liderança isolada. A pivô boliviana Letícia Josefino foi a cestinha da partida e eleita a jogadora mais valiosa, com 25 pontos e 6 rebotes, com eficiência de 30%. Do lado adversário, Marcela Prandi se destacou como a maior pontuadora, com 12 pontos. É isso aí. Agora o foco do Sampaio Basquete, a Copa LBF 2025, com disputas marcadas para o fim de semana no ginásio Castelinho, com mais 3 participantes: o César Araquara, Corinthians e Unimed Campinas, o quarteto com as melhores posições no primeiro turno da Liga. Sábado, dia 30, SESI e Corinthians disputam a primeira semifinal ao meio-dia. Sampaio e Unimed disputam a segunda às 2h30 da tarde. Domingo, às 11 da manhã, tem disputa pelo terceiro lugar. E às 2 da tarde acontece a grande final. É isso aí. Muitas emoções, basquete demais aí com as meninas do Sampaio. Mayra, falando agora sobre as inscrições para a primeira maratona da cidade de São Luís, que seguem abertas. Esse evento, que é organizado pelo profissional de educação física Cleison Aguiar, conta com apoio de outros profissionais e também do Instituto Familiar S. Silva. A competição contempla 4 modalidades de provas, com data prevista para 22 de junho, né? Para o dia 22 de junho, aqui em São Luís. As distâncias por modalidade são 42 quilômetros para maratona, 21 quilômetros para meia maratona, 10 quilômetros e 5 quilômetros para o rústico. Qualquer pessoa pode participar, mas as distâncias mudam de acordo com a faixa etária. Os participantes vão concorrer a prêmios dentro de diferentes categorias por faixa etária e por gênero, masculino e feminino. Os atletas PCDs, portadores de necessidades especiais, né, vão concorrer em categorias conforme a deficiência, isso com acompanhamento de atletas guia. As inscrições seguem abertas na plataforma central da corrida até o dia 16 de junho. Mais informações pelo site centraldacorrida.com.br. Mudando de assunto agora, Mayra Nogueira, Paulino Neves receberá a 4ª etapa do Circuito Maranhense de Jet Ski. O evento de produção do jornalista Miguel Pinheiro conta aí com apoio de parceiros locais em todas as etapas. No mês de julho, o circuito promete agitar a cidade de Paulino Neves, a 290 quilômetros de São Luís. E com pilotos do Maranhão e de outros estados, como Tocantins, Piauí e Pará, a competição já passou pela Grande Ilha em São José de Ribamar, na Baixada Maranhense, em Matinha, e na região central, em Tuntum. Agora vai ocupar a região dos Lençóis Maranhenses. É isso aí, as disputas do esporte aquático são organizadas em 6 categorias e contemplam as modalidades masculinas e femininas, tá? A 4ª etapa está marcada para os dias 26 e 27 de julho, em Paulino Neves, e prevê mais de R$11 mil em premiações. Maravilha, tá? Aqui a redação é de Joel Valdez e você confere mais esporte ao meio-dia, de segunda a sexta, aqui no apito inicial. Lembrando que no sábado o apito é às 11 da manhã. Mayra Nogueira. E a hora é agora de comentário musical. Trazemos Gilberto Mineiro falando da genialidade de Teófilo Chantre. O cabo-verdiano Teófilo Chantre nasceu na ilha de São Nicolau, ali pelos idos de 1964. Quando tinha 13 anos, a sua família partiu de Cabo Verde para Paris. Esta distância da sua terra nativa serviu de inspiração e despertou a sua criatividade. A sua reputação como cantor e compositor foi aumentando ao ponto de Cesária Évora ter gravado 3 canções suas no seu disco Miss Perfumado, que fez dela uma estrela internacional graças a essas canções. Sempre interpreta suas canções, sobretudo acusticamente, usando um acordeon, um baixo acústico, um violão, um cavaquinho, uma bateria, além da sua belíssima voz. Simbora ouvindo Roda Tempo com o genial cabo-verdiano Teófilo Chantre. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, imperdível, para o Jornal Rádio Universidade.
Tenha lembrança, tempo de inocência, vida tem volta e volta, e tá levando bem longe de tudo que não podia ser. Não tá mana tudo confiança, tá crendo nos bonança, amor novo na mocidade, tá comovendo, passei ingenuidade, as nunca tive desilusão. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O quarto encontro maranhense de economia vai acontecer nos dias 4 e 5 de junho, aqui em São Luís, um evento organizado em parceria entre o Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, o Conselho Regional de Economia e também o Governo do Estado, por meio do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o professor economista, professor da Universidade Federal do Maranhão, integrante também do CORECON, do Conselho Regional de Economia, e do Conselho Federal de Economia, Frednan Santos. Frednan, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, ouvintes da universidade. Maravilha! Olha, vamos falar de economia, falar desse grande evento, né? Encontro Maranhense de Economia, importância cada vez maior, né? Enfim, não temos como viver sem a gente ter a economia como um norte, né? A política e a economia juntas, inclusive. E, claro, estamos falando da coisa que vai do micro ao macro, né? Em termos de economia. Enfim, esse evento, ele tem um foco especial, é isso, Frednan? Que é mudanças climáticas e inteligência artificial, novos desafios para o desenvolvimento socioeconômico. Enfim, a importância dessa temática, por favor. Então, Adalberto, né, o Encontro Maranhense de Economia é uma atividade nossa aqui do Departamento de Economia, com a parceria do Conselho Regional de Economia, do IMESC, e a ideia, né, desse encontro é sempre trazer temas da atualidade, né, e discutir a partir de uma perspectiva da economia maranhense, como contribuir para, né, o desenvolvimento da economia maranhense. E aí nós trazemos 2 temas bem atuais, né, que é a inteligência artificial e as mudanças climáticas. Então, a ideia de fazer essa junção desses 2 temas é permitir com que a comunidade acadêmica reflita, discuta, né, de forma mais aprofundada essas 2 temáticas que impactam fortemente a economia e a vida de todos e todas, né? Então, primeiro, mudanças climáticas é algo que não é mais um tema do amanhã, é um tema da agenda de hoje, né? Então, a gente tem a COP30 aqui, que vai acontecer aqui em Belém, né, nosso vizinho, e temos a obrigação de estar ativo nesse debate, de se preparar para contribuir nesse debate que é tão importante. E a inteligência artificial está mudando tudo, entre aspas, né? Vamos colocar mais aspas, mas está mudando muito. E para nós que estamos na docência, na academia, isso chega a ser até um pouco assustador, né? Mas a gente tem que se desafiar a compreender melhor, a entender como essa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente poderosa, como ela pode contribuir para o processo formativo. Então, são esses 2 temas que vão aí ser transversais a toda a discussão nesses 2 dias de M.
Maravilha. Os temas, eu acho que a escolha ela é muito oportuna, viu, Ferdinand? Esses dois temas. Vamos falar primeiro sobre as questões da inteligência artificial, depois a gente passa para essa questão mais relacionada ao meio ambiente. A gente tem duas formas de tratar, enfim, não é nem de tratar, mas a gente fica tocado, né, quando se fala em inteligência artificial. Uma é pelo susto, né? Pelo susto, ou então pelo um certo receio. A outra é pela até espanto, né? Com tanto de coisas que têm aparecido numa velocidade gigantesca em termos de inteligência artificial nos últimos tempos, né? Então, a cada mês, né, muda a coisa está ali, enfim, ela há uma escala, né, de uma maneira cada vez mais abrangente. Assusta, porque tem algumas profissões, né, que pelo menos se fala, né, de que vão desaparecer, e também, como já disse, a gente fica até maravilhado com tanto de coisa que aparece. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo em redes sociais de uma mina, não me lembro agora onde fica, não fica aqui no Brasil, fica no exterior, funcionando com caminhões, né, eles todos automatizados, enfim, funcionando via internet, sem motorista, né? Enfim, era mineração através de inteligência artificial, uma coisa muito futurista, né? E claro, enfim, como a gente transitar, né, entre o medo, o receio, né, e também a coisa de se espantar, né, e se maravilhar, né, com tantas coisas que têm aparecido. Então, Adalberto, eu acho que o sentimento, né, é esse mesmo, né? E aí eu entendo, né, nós entendemos, né, no M, que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é fazer esse debate, né? A informação ela é fundamental, né? A gente tem que entender melhor essa inteligência artificial, quais são as suas, vamos dizer assim, as suas contribuições, como é que a gente pode utilizar ela a nosso favor, né? Mas o debate ele vai girar muito em torno do mercado de trabalho. Então, a nossa mesa de abertura, a abertura oficial do M, que será no dia 4 de junho à noite, vai trazer como temática Mundo do Trabalho e Inteligência Artificial. E aí nós vamos ter o Jonathan Silva, que é o presidente do IMESC, né, que vai trazer uma perspectiva de um olhar para o mercado de trabalho no Maranhão, né, como esse mercado de trabalho vem se comportando e como ele já pode estar sendo afetado pela inteligência artificial. E a gente vai trazer a professora Valéria Almada, né, que é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação em políticas públicas e também do nosso departamento de economia, e vai trazer uma perspectiva acadêmica também nessa discussão sobre esse mundo do trabalho. E um professor do IPEA, né, que é o Marcos Hexer, que é um pesquisador que vem trabalhando, né, assumiu essa nova agenda, né, porque hoje olhar para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, que é algo mais amplo, necessariamente temos que falar de inteligência artificial, né, para compreender como isso tudo vai, como isso está mudando de forma muito rápida as relações de trabalho. E um ponto é pacífico, eu estou colocando aqui na minha visão, né? Então, um ponto relativamente pacífico é que essa inteligência artificial ela está permitindo ganhos de produtividade muito relevantes em várias profissões, em várias áreas, né, de atuação. Então, isso aí é algo que é mais pacífico. A questão da substituição do homem pela máquina, pela inteligência artificial, aí eu acho que aí a gente tem que ver, né, com muito cuidado, ver as experiências que de fato já estão acontecendo e pensar, né, discutir criticamente como esse processo, né, que é um processo que, pelo menos eu entendo, que ele não vai se estancar, pelo contrário, ele tende a se ampliar, como ele deve ser conduzido, né, através de políticas públicas e como a academia também tem que dar uma contribuição crítica para que esse processo, né, seja um processo, vou colocar assim, mais equilibrado. Então, acho que são esses elementos que a gente tem a obrigação de instigar em termos de academia, né, no nosso papel aqui social, de fazer o debate, de levar para o público, né, esses debates da atualidade. Ferdinand, inclusive, dentre essas leituras, né, que a gente faz, que são cada vez mais dinâmicas, mais rápidas, né, as informações elas chegam, a gente até nem lembra de onde vem.
Mas, enfim, também em contato com essas informações, a vinda, né, por volta aí de 5 anos, em 5 anos a gente já ter uma inteligência artificial mais abrangente, né, do que a gente já tem agora. Enfim, escalar de uma maneira totalmente gigantesca, né, e sair, como eu estava falando, né, de uma abrangência das inteligências artificiais para praticamente quase tudo que a gente for fazer. Isso aí por volta de 5 anos. Essa é uma previsão, que também assusta. Mas vamos pegar agora a questão ambiental, né, que também é um dos alicerces desse evento, e até já ficou batido, né, de tanto a gente falar, né, da importância das questões ambientais, né, mas isso tem um cerne muito importante, e claro, dentro da economia, né, principalmente porque, como as coisas estão bem relacionadas com o fazer econômico, né, a gente também tem que observar a longevidade da gente, né, a exploração de maneira totalmente desenfreada, né, econômica, tudo mais, ela leva a uma destruição desse meio ambiente, e a gente precisa desse ambiente, né? Enquanto outras linhas de pensamento, elas totalmente desconsideram qualquer coisa nesse sentido, e, enfim, leva a um pensamento errôneo de que os recursos naturais eles são infinitos e vão estar aí para o resto da vida. Isso não é uma verdade, tanto que a gente vê que tem muitos reflexos atualmente, enfim, na natureza, né? Como isso vai ser tratado justamente nesse evento? Então, Adalberto, primeiro, destacar inicialmente que o tema das mudanças climáticas, né, do meio ambiente, ele é um tema bem caro aos economistas, né? Que a gente sabe que a discussão econômica ela fica normalmente muito centrada nos aspectos de produção, né? Produzir mais, aumentar a produtividade, gerar, né, emprego e renda, gerar riqueza e etc. Então, esse é um tema que a gente traz mesmo, se desafiando a fazer esse debate, mas aí a gente não estamos sós, né, nessa seara, né? Então, a gente busca os nossos parceiros. E aí destacar a parceria, por exemplo, com o Departamento de Turismo e Hotelaria, né? Então, a gente vai ter uma mesa que vai discutir, né, essa perspectiva da sustentabilidade a partir dessa indústria do turismo, né? E a gente estamos aqui no Maranhão, o tema do turismo é um tema super atual e, vamos dizer assim, é um tema que a gente já está há um bom tempo, né, Adalberto, discutindo as potencialidades, etc. Vem crescendo o turismo no Maranhão, isso é inegável, porém, né, é um tema que aí o pessoal lá da hotelaria e do turismo, os colegas da universidade, podem trazer com muito mais propriedade como essa indústria do turismo, que é uma indústria que é colocada como uma das grandes indústrias do século XXI, pensando, né, um século de elevação de renda, né, e etc., onde as pessoas tendem a ter um fluxo maior entre os países, a buscar mais lazer e etc., né? Então, a indústria do turismo ela é fundamental, e para o Maranhão, pensando aí o nosso Parque dos Lençóis, etc., como a gente pensar a economia maranhense, o futuro da economia maranhense, com uma perspectiva sustentável e tendo, por exemplo, o turismo como um dos seus pilares, né? Então, é nessa perspectiva que a gente começa essa discussão, né, com a mesa 3, mas também a gente vai, na mesa de encerramento, explorar um pouco mais essa questão das mudanças climáticas e o desenvolvimento econômico, e aí a gente vai problematizar algumas questões, né? Vamos trazer uma mesa aí que tende a ter, né, um papel bem interessante de discutir a realidade também, que aí a gente traz a visão aí a partir da questão portuária, né, da IMAP, a gente traz a questão a partir do grande projeto que é a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. Então, pensar o futuro do Maranhão a partir dessas estratégias de desenvolvimento, mas sem esquecer, né, a sustentabilidade, sem esquecer os impactos ambientais e como a gente consegue buscar a conciliação, né, entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade, né? E aí a gente traz também aí uma parceria, e aí é importante destacar sempre os parceiros, porque a gente não faz um evento, né, de forma isolada, pelo contrário, a nossa perspectiva no IME é de ter cada vez mais parceiros e construir um evento que seja cada vez mais relevante, mais impactante para a discussão da realidade maranhense. E aí a gente traz a UEMA como parceira também nessa mesa de encerramento,
e aí eu faço referência ao professor Nicodemos, né, que é o nosso chefe do Departamento de Direito, Economia e Contabilidade, né, lá da UEMA, né, e ele vem trazendo aqui, né, essa perspectiva conosco e construindo junto. E aí só faço também um parênteses, né, para destacar o papel do professor Nicodemos, né, que é um dos nossos decanos lá da área da economia, lá na UEMA, é que ele aí, e eu também, né, faço parte desse grupo, né, que desenhou, né, e fez a proposta de criação do curso de economia na UEMA. Né? Então, foi anunciado recentemente, e a gente está nesse processo de construção lá na UEMA, do curso também de Ciências Econômicas, e a ideia é que não é um processo de disputa, pelo contrário, é a ideia de construir juntos, no sentido que a Universidade Federal do Maranhão, com a Universidade Estadual, elas têm essa raiz conjunta, e a ideia é que a gente, de forma conjunta, também consiga avançar mais nos debates econômicos, e assim a gente consiga construir, junto com a sociedade, novos caminhos para a economia maranhense, e assim alcançar aquilo que está lá no nosso juramento, né, da profissão do economista, falando enquanto economista, né, representante do Conselho Regional e Federal de Economia, que é contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, um desenvolvimento que seja bem mais amplo de pensar só o econômico, né? Então, às vezes a gente ouve o economista falar e tem às vezes uma visão um tanto enviesada, por conta que o economista ele é sempre chamado para falar de assuntos muito mais específicos da economia. Mas isso não quer dizer que a temática das ciências econômicas seja só ganho de produtividade, a elevação de renda. Não é isso. Pelo contrário, muito mais amplo, né? Muito mais amplo, né? E aí a nossa contribuição tem que ser nesse sentido do desenvolvimento socioeconômico. E de importância gigantesca. Ferdinand, 4 e 5 de junho, né, acontece esse evento, inscrições abertas, né, até o dia 6 de junho, não é isso? Em www.eme, né, de Encontro Maranhense de Economia, eme.ufma.br. Um convite, portanto, para a gente finalizar, Ferdinand. Então, quero convidar toda a comunidade acadêmica, toda a sociedade maranhense, né, que queira participar do nosso evento, queira contribuir com esse debate, ou se informar sobre esse debate dessas duas temáticas tão relevantes, né, que é a mudança climática, que é a inteligência artificial, né, como essas duas temáticas elas estão no nosso dia a dia, como elas podem contribuir para um processo de desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. O convite está feito dia 4 e 5 de junho, na Universidade Federal do Maranhão, vai ser no Centro de Ciências Sociais, no nosso auditório setorial, né? Então, a gente espera todos e todas para esse nosso evento, né? E acessem o site da universidade, do UEM, né? Só buscar lá né, nos mecanismos de pesquisa, que tem vários hoje, né? Coloca lá m.ufma, vai aparecer, vocês vão ter a oportunidade de olhar toda a programação, se informar sobre os valores de inscrição, submissão de trabalho, que já está encerrando, mas ainda dá tempo de submeter para os nossos estudantes, colegas docentes, acadêmicos, né, no geral, que tenham aí algum artigo, que queiram apresentar alguma pesquisa, que tenha alguma relação com os temas do nosso evento. A gente vai estar de braços abertos para recebê-los. Maravilha. Muito obrigado, Ferdinand. Acabei de conversar aqui com o professor da Universidade Federal do Maranhão, também integrante do CORECON, Conselho Regional de Economia e Conselho Federal de Economia. Ferdinand Santos falou sobre o 4º Encontro Maranhense de Economia. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço, Adalberto. Até logo. Bom dia. Até mais. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assume agora o Sessão das 8 com muita música boa para você. A gente volta amanhã com mais informações. Qualquer coisa, rever, é só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Um bom dia a todos e todas.